Que bronca! Paciente com a complicação de um infarto mecânica. O que é isso? Quando a pessoa infarta, né, o vaso, a coronária, que é quem leva aquele sangue para o músculo do coração, é ocluído por causa de um trombo e o sangue para de chegar naquele músculo. Aquele músculo literalmente vai morrendo. Se você intervém com cateterismo, você abre aquele vaso rapidamente, você consegue reperfundir e aquele músculo melhora. Se você não consegue reperfundir aquele músculo, ele vai realmente morrer. Uma das complicações quando é uma área extensa é fazer o músculo ficar tão morto, tão fraco ali e fiável que ele romper. E aí você pode romper para alguns lugares. Você pode ter romper livre para fora do coração, imagina o coração está ali, ele rompe e o sangue vai para fora, para o tórax, complicação gravíssima, mortalidade altíssima, ou outra complicação, que foi o caso desse paciente que eu recebi há pouco, chama uma CIV. O que é o CIV? É uma comunicação intraventricular. Vocês já podem ter escutado esse nome, que tem paciente que nasce com isso, que é completamente diferente, pessoa que nasce, que tem uma adaptação ali por um tempo você faz, ou quando você faz um quadro agudo. O ventrículo esquerdo, quem bate sangue, manda aquele sangue todo pro corpo. Imagina quando a CIV, na hora que ele bate, o sangue, ao invés de ir pro corpo, ele vai pro outro lado, que ele não tem comunicação, que é o ventrículo direito, e pro pulmão. Então, é um coração que trabalha, faz a força e o sangue não vai para o lugar certo. Consequências disso: paciente muito cansado, mal perfundido, né? Você olha a extremidade dele gelada, o sangue não está chegando, o rim não está chegando, parou de urinar, o sangue não chega na periferia, você toca, pele gelada, sonolento, né? Então complicações graves. E com muito líquido no pulmão, cansado. E foi esse paciente assim que eu recebi. Primeiramente, tentar controlar a pressão, fui tentando controlar a pressão. Que jeito? Botei remédio na veia forte, para aquela pressão ficar bem baixinha, para tentar o coração, quando bombear, ele olhar qual é a diferença de pressão melhor, ir para o lado direito, né, para o ventrículo direito, ou ir para o corpo, para ir para o corpo, né, se a pressão estiver mais baixa. Tentar fazer isso. Remédio VNI, né, pressão positiva aqui no pulmão, para tentar tirar aquele líquido do pulmão. Diurético, para ver se também consegue enxugar mais esse pulmão, mas medidas que, nesse caso, não deram certo. Próximo passo, entubar o paciente. Entubei, sem nenhuma intercorrência, sabendo que o paciente é muito grave. Funcional central, uma furadazinha aqui no pescoço para pegar um acesso, funcionar uma PAI para ter um controle melhor da pressão. Quando eu estava pegando a PAI, né, senti o pulso. Inicialmente eu fui ver a radial, não consegui, fui na femoral, né, aquele pulso aqui na perna. Então o que é uma PAI? Tem que explicar isso, né? Pressão arterial invasiva, quando você faz, vou mostrar um videozinho. Você funciona a artéria, bota um cateterzinho para você ver a pressão em tempo real. Você tem um paciente muito mais na mão com a PAI. Pacientes graves merecem uma PAI para você manejar melhor. E esse paciente, como é um paciente que estou precisando controlar bem a pressão, tem uma indicação. Então, funcionei a PAI, ia funcionar a PAI, senti o pulso, tá ok. Virei, peguei o material para funcionar, quando eu toquei, cadê o pulso? Que estava aqui agora. Quando virei, paciente fazendo uma arritmia. Outra complicação do infarto. Ele estava em taquicardia ventricular sem pulso. Ele tinha feito a parada cardíaca. Cardioversão, choque, o paciente voltou depois de 3 ciclos de massagem. Voltou, funcionado PAI, amiodarona para estabilizar a pressão, né? E agora, paciente grave para manejar aqui, continuar manejando. Mas é isso, o infarto, a gente olha ali, infartou, acha que é só aquela complicação inicial, mas complicações posteriores podem acontecer. Inclusive, a CIV pós-infarto vai acontecer ali 3, 4, 5 dias pós o acontecimento, né? Que é o tempo do músculo ir lesando, ficando frágil até o evento. É isso, escrever agora e colar no paciente. Sim, e apesar de eu estar fazendo em tempo real, né, vi o paciente, estou escrevendo, comentando com vocês, eu não vou postar em tempo real, tá? Vou deixar guardado, depois em outro momento eu posto, até porque evitar o risco até de identificação, saber quem é o paciente, mesmo eu não tendo falado o nome. Então, para ficar bem sigilo com respeito ao paciente, estou postando aqui casos a título de aprendizado, a título de tanto a pessoa que não é da área aprender um pouquinho, entender como é que funcionam as coisas. Quem é médico também se identifica, aprende um pouco. Então, acho que é válido, mas sempre respeitando o paciente e dando o melhor, que obviamente todo foco é nele, né? Isso aqui é secundário depois que acabei tudo. Chegando em casa agora, né, já pela manhã, e infelizmente o feedback do quadro é que o paciente faleceu. Foi luta, né, a noite toda ali tentando compensar, mas ele teve um choque cardiogênico, né, quando o coração deixa realmente de conseguir ter a função de entregar o sangue para o corpo, por causa da disfunção relacionada a esse infarto grave. E aqui, casos reais, infelizmente, foi o desfecho. O que a gente sabe? Que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, né? O infarto, o AVC estão ali, primeiro e segundo lugar.
E eles têm os fatores comuns, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, alimentação, colesterol alto, cigarro. Então, atentar a importância da gente prevenir para não chegar nesse quadro tão grave, né? Então, cuidar de saúde para evitar que chegue ao ponto de ter um infarto ou um AVC.